Muito bem, estamos de volta, então, com a nossa programação. Esperamos que vocês tenham gostado do conteúdo que foi apresentado até agora e vamos seguir, porque ainda vem muita informação bacana para vocês. Depois de nós entendermos como as diretrizes da OCDE para as empresas multinacionais estão melhorando o mercado brasileiro e entender também um pouquinho melhor o papel dos pontos de contato nacionais diante de todo esse processo, agora nós vamos debater um outro tema essencial para a proteção dos consumidores, não apenas aqui no Brasil, mas em toda a América Latina. Nós estamos falando de falsificação e pirataria, que com a crescente digitalização tornaram-se um desafio também ao e-commerce. Mas como esse desafio complexo pode ser endereçado de uma forma que seja efetiva e escalável? A cooperação e o incentivo às boas práticas seriam respostas frente a esse mundo que está cada vez mais conectado? Bom, essas e outras questões serão discutidas no painel que nós veremos a partir de agora. Atuação colaborativa em desfavor da contrafação e pirataria no e-commerce. Nós agradecemos ao apoio imprescindível do Mercado Livre para a elaboração dessa próxima sessão. Então, agora, para moderar os trabalhos, eu vou convidar ao palco Bárbara Pombo. Ela é editora assistente de Legislação e Tributos no Valor Econômico. Bem-vinda, Bárbara. Pode se acomodar. E, claro, convido também os nossos debatedores. Então, sejam muito bem-vindos. O excelentíssimo secretário Guilherme Vargas, secretário executivo do Conselho Nacional de Combate à Pirataria do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E seja bem-vindo também o senhor Renato Jardim, diretor executivo na APICE, a Associação pela Indústria e Comércio Esportivo. Eles estão nos acompanhando diretamente de Brasília. Sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde. Muito bem, e agora vamos aos próximos convidados. Convido Ricardo Lagreca, diretor sênior jurídico e de relações governamentais no Mercado Livre. Por favor, pode se acomodar aqui no nosso palco. E também presencialmente aqui conosco está Gabriel Leonardos. Ele é presidente da ABPI, a Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Muito bem, todos prontos. Então, Bárbara, agora é com você. Muito obrigada. Acho que está ligado. Quer tentar mais uma vez? Está ligado. Pronto. Boa tarde a todos. É um prazer mediar esse debate tão relevante, não só para as empresas, mas também para todos os consumidores, nós, né? A falsificação, realmente, e a pirataria tem sido um problema a ser encarado, e nós aqui discutindo esse painel, comentamos muito sobre uma nova abordagem a respeito desse problema, uma abordagem mais propositiva, mais colaborativa e menos punitivista, talvez. Então, esse é um foco um pouco do trabalho hoje. Agradeço a participação de todos, sejam bem-vindos. Eu vou começar perguntando para o Gabriel Leonardos. Gabriel, eu queria entender hoje como que a gente está em termos de legislação criminal e alfandegária para proteger a propriedade intelectual e combater a pirataria e a falsificação. Como é que você avalia o arcabouço legal que a gente tem hoje nesses dois aspectos, criminal e alfandegário? Muito obrigado, Bárbara. Muito obrigado à Proteste pelo convite. É um prazer estar aqui nesse evento. A Associação Brasileira da Propriedade Intelectual foi fundada em 1963, somos mais de 800 associados, temos um papel muito relevante na elaboração de propostas, projetos de lei e tratativas com o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e diversos órgãos do governo, e temos uma proximidade muito grande e uma preocupação imensa com o flagelo que é a falsificação e a pirataria. A nossa legislação é boa, mas é claro que sempre pode e deve ser melhorada. Do ponto de vista criminal, tivemos já muitos avanços, há algumas carências, entendemos que poderia haver uma maior sanção criminal, principalmente na falsificação de marcas. Isso há projetos de lei em andamento, temos que tratar disso, porque sabemos que a falsificação também não é
um crime isolado, normalmente ela vem com descaminho, vem com associação criminosa, muitas vezes vem até com roubo de carga. Então, não é um crime de menor potencial ofensivo, como muitas vezes se imagina, mas faz parte de todo um concerto criminoso que causa muita preocupação e, claro, prejudica sensível e diretamente a arrecadação de tributos. Mas, na parte da legislação alfandegária, é que nós achamos que é mais fácil a gente ter avanços muito rápidos, porque nos últimos 20 anos a Receita Federal brasileira já se desenvolveu muito, temos uma atuação muito boa das alfândegas, mas ainda há alguns gargalos da regulamentação que tornam essas apreensões pela alfândega, muitas vezes, mais burocráticas e também, compreensivelmente, por causa da dimensão continental do Brasil, não há uma identidade absoluta de procedimentos em todas as alfândegas, em todos os portos brasileiros. Então, aí eu acho que com normas regulamentares a gente consegue avançar ainda mais. Então, moral da história, temos um momento bom e estamos caminhando para ter um momento ótimo no combate à falsificação. Obrigada. Acho que a gente pega um gancho aqui para ir lá para Brasília, conversar com o Renato Jardim e te perguntar, Renato, o seguinte: a gente tem uma tendência à abertura comercial, né, com novos acordos comerciais surgindo e etc. E, consequentemente, com essa gradual abertura do país, como é que você avalia essa questão da proteção à propriedade intelectual e, na sua perspectiva, em que pontos a gente poderia avançar e aprimorar, não só em termos de legislação, mas talvez aí pegando o gancho do Gabriel na questão da regulação? Boa tarde a todos. Obrigado, Bárbara, pela pergunta e obrigado à Proteste, antes de mais nada, pelo convite. Uma honra aqui estar com vocês, um prazer muito grande. A Ápice, como vocês sabem, representa grandes marcas esportivas aí do mercado global. Esse processo de integração internacional é defendido por nós, ele é bem visto, são empresas globais que atuam no mundo todo. E a gente espera, de fato, que o Brasil promova o caminho em direção a esse sentido da integração internacional. Essa entrada, né, da maior inserção do Brasil no mercado internacional, ele pode ser feito, inclusive, por meio de acordos internacionais, né, acordos comerciais, que hoje em dia eles têm trazido novos temas, novos elementos, são os acordos conhecidos aí como de nova geração, e isso traz uma oportunidade, talvez, para o Brasil caminhar nesse sentido e poder fazer parte da construção de soluções, de regras nesses novos elementos do comércio internacional, inclusive o comércio eletrônico. De fato, esse é um problema muito grande, né? As publicações aí da OCDE apontam para transações de bilhões de dólares no comércio internacional de produtos piratas. Muita coisa vem acontecendo no ambiente online que traz um desafio adicional, porque muitas vezes esse comércio acontece B2C, né? Uma venda direta para o consumidor, onde as operações são multiplicadas e dificultam bastante o trabalho de monitoramento, identificação e combate à irregularidade. E, nesse sentido, a gente vê muita coisa acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália e outros países, muitas iniciativas para endereçar esse problema, né, que veio potencializado nesse crescimento forte, rápido do e-commerce, até em função da pandemia. E isso é importante, né, para o Brasil acompanhar e aproveitar a oportunidade de aprender com essas experiências, trabalhar junto e construir, em conjunto com eles, regras e mecanismos que possam ajudar nesse sentido, né? Uma vez que esses mecanismos, né, podem ser discutidos, o que a gente vê de mais interessante seria o processo de integração entre os agentes públicos, por exemplo, com maiores trocas de informações entre as aduanas dos países envolvidos, mais inteligência. Uma vez que o volume transacionado no comércio internacional ele é muito grande e tende a crescer nessas parcelas pequenas, né, de B2C, a inteligência passa a ser fator primordial na identificação e combate a essas práticas.
E mais do que isso, como disse o Gabriel, a oportunidade que nós temos de usar essas experiências e esses processos de integração para trazer para a nossa legislação interna maiores, uma modernização, né, um acompanhamento legislativo para as novas práticas que vêm ocorrendo. Isso é dinâmico e nós também temos que ser dinâmicos, né? Obrigada, Renato. Eu ainda continuo com você para te perguntar se você vê relação, e se ela existe, qual é ela, entre o aumento da pirataria em artigos esportivos e câmbio, taxa de importação, carga tributária. Você faz essa relação? Sim, sem dúvida. Bom, a diferença de preços, né, entre um produto original e a sua cópia, ela é uma das justificativas, um dos fatores que leva à existência desse mercado pirata. Sempre vai existir uma diferença de preços entre um produto original e um produto pirata, em função da qualidade, em função da tecnologia, da inovação, do valor de marca, uma série de elementos que justificam essa diferença. Acontece que no Brasil, essa diferença de preços ela é potencializada pela carga tributária, principalmente, né? Os produtos esportivos no Brasil acabam sendo considerados produtos supérfluos ou mesmo, em alguns casos, produtos de luxo. E, com isso, acabam sofrendo uma tributação desproporcional à sua essencialidade. A verdade é que ele é essencial e cada vez mais essencial para a prática de atividade física, enfim, para tudo que ele traz de benefício para a sociedade. Um dos fatores ligados a essa alta carga tributária é o isolamento comercial brasileiro, né? O Brasil aplica as mais altas alíquotas de importação do mundo sobre base CIF, né? Que é uma base que traz uma majoração ao imposto a ser pago, porque ele inclui na base de cálculo o transporte seguro, coisas que não fazem nenhum sentido. E aí, se não bastasse já essa alta carga tributária, isolamento comercial, né, ou seja, as altas alíquotas de importação, nós temos hoje uma taxa de câmbio extremamente desvalorizada que está encarecendo ainda mais os produtos esportivos. E não estamos falando só de produtos prontos trazidos de fora, mas também aqueles que nós produzimos dentro do Brasil, que muitas vezes têm insumos dolarizados ou mesmo insumos importados. Então, tudo isso somado acaba produzindo uma diferença de preços muito grande, né, entre o produto original e o produto pirata. E isso estimula, evidentemente, a pirataria e o consumo desses produtos. Esse claro equívoco, né, de política pública identificado de tributar excessivamente o produto esportivo, nós precisamos promover uma readequação, né, de carga tributária sobre esse segmento, além de uma urgente integração internacional do Brasil e redução das alíquotas, integração, de fato, desse segmento esportivo ao que acontece no mundo. Obrigada, Renato. Vamos continuar ainda em Brasília para conversar com o Guilherme agora e te perguntar, Guilherme, a visão mais macro do governo sobre, além desse setor de artigos esportivos, quais outros setores são mais impactados pela pirataria, pela falsificação, se vocês têm esse mapeamento mais amplo, e de que forma o Conselho Nacional de Combate à Pirataria tem endereçado esse problema? Boa tarde a todos, espero que estejam me escutando bem. Eu sou inicialmente o convite para participar desse evento. É um prazer poder debater combate à pirataria com uma plateia tão qualificada e com os meus colegas aqui de painel. Bom, quando a gente fala de combate, na verdade a gente está tratando de um grande nicho de produtos. Na verdade, basicamente tudo pode ser, infelizmente, falsificado, pirateado, contrabandeado, o que faz com que o problema da pirataria, na verdade, impacte a cidade inteira. Bom, quando a gente, além da questão do vestuário e produtos de relógios, todo esse nicho, nós temos ainda problemas que vão desde bebidas falsificadas, passando por
medicamentos falsificados, equipamentos hospitalares falsificados, até serviço de streaming ilegal. Então, como foi colocado, creio pelo Gabriel, a questão de combate à pirataria não é um crime de menor potencial ofensivo, porque quando nós combatemos a pirataria, a gente está, ao mesmo tempo, combatendo furtos, roubos, lavagem de dinheiro, ameaça a agentes públicos, corrupção de agentes públicos e todos esses crimes que giram em torno do combate à pirataria. Bom, nossa perspectiva de ação dentro do CNCP, como não podia ser diferente, né, tratando-se de um conselho que combina o setor público, é de atuação conjunta, né? Hoje não se pode falar de combate à pirataria sem primeiro, essa coordenação de caráter horizontal entre os órgãos governamentais de repressão e verticalmente, né, entre o governo e o setor privado. Então, dessa forma, a gente tem que buscar, inicialmente, o diálogo, né, o que pode ser comprovado de boas práticas e de orientações ao setor privado, um voltado às plataformas de comércio eletrônico e outros meios de pagamento, e o acompanhamento dessas ações para verificação sobre a necessidade de ações futuras, relacionadas eventualmente a processos administrativos punitivos, por própria Senacom, né, o Conselho Nacional de Combate à Pirataria está dentro da Secretaria Nacional do Consumidor, ou aperfeiçoamento dos processos dos próprios guias, né? Então, estamos num processo constante de avaliação, de acompanhamento, para verificar as melhores alternativas dentro dessa perspectiva, que é uma perspectiva, como você colocou no início, Bárbara, no primeiro momento não punitiva, né? De colaboração, de boa-fé. Eu estava vendo o painel anterior, bastante, onde se colocava justamente a eficácia desses mecanismos de soft law, né, de colaboração entre os interessados, né, e é esse o caminho que nós estamos seguindo no momento. Guilherme, o CNCP lançou recentemente guias para estabelecer padrões mínimos aí de atuação, né, do mercado. Que não são leis impositivas, mas são guias mesmo de boas práticas, né? Como é que você avalia a edição desses guias e a adesão das empresas a esses guias como indutor do mercado para endereçar esse problema e para combater a pirataria por meio desse caminho, né? De colaboração e não com com uma lei impositiva, uma lei punitivista? Obrigado, Bárbara, pela pergunta. Bom, o CNCP, como eu coloquei no início, ele é um caráter executivo, punitivo, né? É um conselho consultivo. Então, nós buscamos, desde o ano de 2019, quando nós iniciamos a gestão, primeiro sob a presidência do Luciano Tim, e agora a presidência da doutora Juliana Domingues, foi colocado a necessidade de encontrarmos consensuadas, né, na maior parte das vezes, para tentarmos resolver a questão da pirataria em meio digital. No início de 2020, nós realizamos diversas rodadas de discussão entre governo e os atores que trabalham nessa seara, Receita Federal, Polícia Federal, todos que compõem o CNCP, e o tanto quanto as plataformas eletrônicas e mercados de meios de pagamento. Todo esse processo foi democrático, nós discutimos, como eu disse, durante 1 ano e meio, submetemos um texto à consulta pública para ouvirmos mais ainda sociedade. O trabalho todo culminou nesses 2 guias de boas práticas, né? Um guia voltado mais para as plataformas de comércio eletrônico e outro voltado para o mercado de pagamento. Entendemos essa medida. Óbvio, o CNCP não possui
um caráter de poder aplicar sanções, de aplicar poder de polícia, o que já traz naturalmente para esse viés de diálogo, mas nós entendemos a necessidade de, junto com o setor privado, construirmos estándares mínimos de atuação. Ou seja, trazer as plataformas de comércio eletrônico para pensar, juntamente com o CNCP e com o governo, as melhores alternativas para o combate à venda de produtos ilegais. Isso nós fizemos, Bárbara e demais colegas, tentando respeitar o máximo possível cada modelo de negócio, cada forma de atuação das empresas que atuam nesse setor, para que pudéssemos realmente construir um parâmetro mínimo de atuação, ou seja, o que todas as plataformas de comércio eletrônico precisam seguir, oferecer um serviço mínimo de segurança ao consumidor em termos de conhecimento, de saber o que está sendo vendido. E, falando nisso, nós estamos falando sempre em proteção ao consumidor, né? De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a venda de produtos piratas, em artigo 8º do CDC, é natureza inviável, porque são produtos que não passam por controle de qualidade, que não passam por análise dos materiais com os quais são produzidos, então, por natureza, eles são impróprios para o consumo. Então, buscamos, juntamente com o setor privado, construir essas alternativas de boa sem, é claro, descuidar aí de uma eventual possibilidade sancionatória que faz parte e é natural do poder de polícia existente aqui na Senacom. Obrigada, Guilherme. Ricardo, acho que agora é um bom momento para você nos contar a sua visão sobre o papel das plataformas de intermediação para combate à pirataria e à contrafação. E também como as plataformas podem envolver os consumidores e os vendedores de produtos nessa, né, para também entrar nesse caminho de combater esse problema. Obrigado, Bárbara. Agradeço o Proteste também pelo convite. Vou pegar um gancho na fala do Guilherme. O Mercado Livre aderiu ao Guia de Boas Práticas. Entendemos que é um esforço importante de unir todos os atores do mercado para combater a pirataria. O Mercado Livre é a maior plataforma de comércio eletrônico da América Latina. Estamos presentes em 18 países e fomos fundados em 99 e, desde 2000, lançamos o nosso primeiro programa de combate à pirataria. De lá para cá, lógico, as ferramentas vêm evoluindo, a tecnologia vem evoluindo, mas o desafio é constante e grande. Para termos uma ideia do tamanho desse desafio, é como se nós quiséssemos impedir as pessoas de escreverem palavrões no WhatsApp, né? É parecido o que ocorre nas plataformas. Nós temos hoje 355 milhões de anúncios que são ativos, os usuários publicam, alteram esses anúncios, mas de 2020 para cá, nós investimos mais de 100 milhões de dólares em tecnologia para tentar barrar e baixar esses anúncios que têm alguma irregularidade. Para se ter uma ideia, a gente tem esse programa que conta, o BPP, que é o Programa de Proteção à Marca, conta com mais de 6.300 marcas que nos ajudam a denunciar e identificar esses anúncios e vendedores que estão em irregularidades. E, a partir daí, o nosso sistema com Machine Learning ele vai aplicando esse conhecimento, e isso resultou, no primeiro semestre desse ano, uma baixa de 9 milhões de anúncios, sendo que mais de 90% é feito de forma automática a partir do nosso sistema. Então, eu potencializo muito a denúncia que a marca faz com o uso desse sistema e ele constantemente vai se aprimorando. Além disso, todos os anúncios têm um botão de denúncia, então a população toda, quando identifica algum anúncio suspeito, pode clicar ali, e isso vai gerar uma análise também. Aderimos ao Guia de Boas Práticas, como eu falei. Tem também um relatório de transparência que nós publicamos, a primeira empresa latino-americana a fazer essa publicação, que é uma prestação de contas do que nós fazemos no combate à pirataria. Então, esse relatório semestral ele mostra tudo o que é feito, todos os esforços, os números de baixas, categorias de produtos identificados. E isso para quê? Para gerar, primeiro, um compromisso público nosso
com esse objetivo de combater a pirataria, e segundo, também insumo para estudos, mais discussões, mais combates. E só para finalizar minha parte inicial, queria também comentar que hoje nós estamos lançando uma aliança antipirataria com parceria com várias marcas, entre elas Victoria's Secret, Pink, Under Armour, Tommy, e essas marcas vão ter uma participação muito importante, porque, além de toda essa identificação dos anúncios, nós vamos também fazer medidas para combater esses fraudadores, então, esses criminosos, isso envolvendo polícia. Então, vai ser um pouco mais de inteligência aplicada para combater esses violadores das nossas regras da plataforma e das regras de comércio no Brasil, regras de defesa do consumidor, tributos. Então, uma série de violações que, como foi falado aqui, ocorrem em função da pirataria. Nós não queremos isso na nossa plataforma. O que a gente identificou, por exemplo, de propriedade intelectual, é 0,28% dos anúncios que estão hoje na plataforma. Ou seja, a grande maioria dos vendedores atua direitinho, com empresa constituída, emitindo nota, produtos legítimos, e é isso que nós queremos fomentar, o desenvolvimento. Ricardo, detalhe um pouquinho mais como é que as marcas podem atuar também nesse trabalho, né, nessa corrente de combate à pirataria, junto com o Mercado Livre, como é que elas exercem também esse controle? É o seguinte, a marca ela pode se cadastrar gratuitamente na nossa plataforma. O cadastro, por exemplo, no Brasil, já vale para todos os 18 países da plataforma. Essa ferramenta que nós disponibilizamos é uma ferramenta de buscas, então, hoje é muito mais eficiente, então, eu consigo fazer várias buscas, eu consigo marcar, por exemplo, falsos positivos, então, esse vendedor aqui é meu distribuidor, esse daqui não vai mais cair na busca, e, a partir disso, essas denúncias vão tomando corpo e vão gerando uma massa de conhecimento que o nosso machine learning vai aplicando automaticamente. Então, a ideia é que a gente consiga, com essa colaboração, porque a marca detém o conhecimento do produto. Então, ela vai saber se aquele produto é falso ou não é pirata ou não é. E, a partir daí, isso potencializado, a gente vai gerando essas comunicações para os vendedores. Então, o vendedor ele recebe, seu anúncio foi baixado por violação à marca e tal. E ele tem a chance de, eventualmente, contestar, dizer, não, esse aqui é um produto original, está errada essa denúncia. E ocorre em alguns casos. Mas o que nós vemos é que só esse processo de dar ciência para o vendedor é um processo educativo. 76% não voltam a ter um produto pirata vendido. Então, isso é muito importante. Agora, quando há reincidência, a gente caminha para excluí-lo da plataforma e ele ser banido da nossa plataforma. O importante é que outras plataformas também façam isso para a gente conseguir limitar muito a venda no comércio eletrônico desses produtos. E dá para educar o consumidor também? Também, esse projeto que nós estamos lançando, essa aliança, ela tem uma vertente de informação e educação ao consumidor. São campanhas, né, que vão demonstrar que o produto pirata ele traz alguns perigos, né? Ele traz ali, como foi falado, a questão de qualidade, todo o crime ali que está por trás, né? Então, hoje, por exemplo, na nossa plataforma de pagamento, o Mercado Pago, é regulado pelo Banco Central e nós fazemos reportes de prevenção de lavagem de dinheiro ao UIF, né, o antigo COAF. Então, assim, a ideia é que geremos essa informação para terem as ações da Polícia Federal, Anatel e outros órgãos contra esses fraudadores. Obrigada, Ricardo. Nosso tempo está quase terminando, mas eu quero ainda perguntar para o Guilherme o seguinte, Guilherme, em que medida você acha que é possível a cessão do Brasil ao CDE pode ser benéfico para a adoção de melhores padrões pelas empresas brasileiras e a maior responsabilização delas no comércio eletrônico, nesse aspecto do combate à pirataria? Obrigado, Bárbara. Bom, eu em que a adesão do Brasil aos documentos oficiais que permitem um combate mais integrado à pirataria sempre é válido, né? Com que o CNCP prega, que é de diálogo e adoção de medidas
são a adoção de parâmetros mínimos de funcionamento. Então, no entender do CMC, que eu falo como executivo, a adesão ao OCDE seria bastante importante para a gente construir aí um novo passo, né, demonstrando o empenho do Brasil nessa seara. Eu gostaria também de pontuar que nós estamos aqui na Semana de Combate à Pirataria, né? Dia 3 é o Dia Nacional de Combate à Pirataria, e eu gostaria só de lançamento do nosso Plano Nacional de Combate à Pirataria, que foi feito também de forma bastante democrática e tem como parâmetros nacionais relacionados à União Europeia e à própria OCDE. Então, nós temos lá essas medidas que estão sendo já aplicadas em outros países, e o que eu acho que também vai trazer o Brasil, junto com o lançamento da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, pelo GIP, do Ministério da Economia, vai colocar o Brasil aí em um outro patamar em termos de combate à pirataria e uma propriedade intelectual. Obrigada, Guilherme. Meus caros, acho que nosso tempo acabou. Se a organização do evento puder, acabou mesmo, né? Tá bom. Eu ainda tinha algumas perguntas, mas a gente fica por aqui. Eu agradeço muito pelo debate. Guilherme, Renato, Ricardo, Gabriel, conversamos hoje sobre atuação colaborativa em desfavor da contrafação e pirataria no e-commerce. Muito obrigada pela oportunidade de conversar sobre esse tema, que é realmente bastante relevante. E dá para sentir e notar que há uma conjunção de esforços aí para endereçar esse problema. Muito obrigada e até a próxima oportunidade. Uma ótima tarde a todos.